Já. Pronto. Muito bem, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje é dia 7 de abril de 2021, quarta-feira da oitava de Páscoa. Olha que maravilha. Ainda nosso coração se alegra com a ressurreição do Senhor. E a gente vai fazer essa aula aqui com muita alegria, mais uma vez. E a gente está muito feliz de dar continuidade a esse curso com vocês, tá bom? Eu ia pedir a gentileza de vocês mutarem os microfones de vocês para a gente ter um melhor aproveitamento dessa aula. Quem estiver por aí pode mutar o microfone, que eu agradeço, daí fica mais fácil de todo mundo entender e tudo mais. A gente viu, né, na segunda-feira agora, uns exercícios, uma leitura, né, a leitura do próprio Evangelho da Ressurreição. Esse vídeo já está disponível no nosso canal, mas eu não coloquei ele no site ainda. Daí, terminando a aula aqui, eu já atualizo para vocês. Daí, quanto aos outros, né, a gente está seguindo aí os nossos temas e dando estrutura para o nosso, né, para o idioma. Então, muitas coisas a gente já sabe e a gente acaba dando estrutura para ele. Uma das coisas que nós já vimos muito, né, nos nossos textos, nas imersões que nós fizemos, e com certeza nos textos que vocês estudaram, né, porque vocês estão estudando muitas coisas sozinho, eu tenho certeza e tenho essa esperança que vocês estão ouvindo muitas coisas em inglês, com certeza vocês já se depararam muitas vezes com alguns verbos no passado, né, no passado. E entrando nesse módulo, né, no módulo de agora, que é o módulo do Cairo, né, a gente vai fazer uma viagem no tempo e a gente vai fazer, né, o estudo, né, do tempo do passado nesse mês de abril. É novidade para vocês? Não, porque a gente já viu muitas vezes. Mas agora a gente só vai dar a estrutura de como que ele funciona, tá bom? Então, é isso, minha introdução. Vou pedir para a Mayara começar a compartilhar os slides. E a gente vai relembrar qual que é a estrutura dos verbos no inglês. A gente viu, né, principalmente quando a gente começou a estudar os verbos no inglês, que didaticamente, eu e a Mayara, a gente separou ele em dois grandes grupos. Talvez essa didática vocês não vão encontrar em nenhum lugar, mas foi um modo, né, para facilitar que a gente começasse a entender os verbos dentro do inglês. Como que acontece? A gente tem um grande grupo, que é o verbo to be, que é o verbo ser, e o verbo estar. O verbo to be significa ser e estar, e a gente já viu ele no presente. E ele é um verbo que muda na sua estrutura, dependendo do tempo. Então, no passado ele vai estar de um modo, no presente de outra, no futuro de outra. Ele muda de acordo com a pessoa. Para o eu, para o tu, para o ele, para o nós, para o vós, para o eles, muda, né? Cada uma tem a sua. E depois ele varia de acordo com o número, né? Se é singular e plural, né? Tem as suas diferenças também. Depois, pode apertar o play, Mayara, para entrar as palavras aí no final. A gente viu, mais uma vez, a gente viu o segundo grupo, que era o grupo dos verbos, de todos os outros verbos, que não são o verbo to be. Como que acontece? Os verbos, eles são estáticos, eles não mudam na sua raiz, na sua forma principal. O que vai indicar em que pessoa está, em que tempo está? São aquelas palavras que acompanham o verbo. São os verbos auxiliares. São as palavras, né, em inglês, verbos auxiliares. Em outras explicações, vocês vão encontrar como verbos modais, que indicam o tempo, indicam a forma, indicam a situação que está aquele verbo. Porque o verbo, por exemplo, amar, ele vai estar escrito love em todas as suas possibilidades. O que vai demonstrar que o love e o amar está no presente, no passado, se sou eu, se é ele? Vai ser o verbo auxiliar. Com isso explicado e relembrado, né, que a gente já viu, e espero de coração que vocês tenham entendido até aqui. Se não entenderem, me perguntem, né? A gente já está vendo esse assunto várias vezes, né? Então, acredito eu que pelo menos já encaixou um pouquinho aí no conhecimento de vocês. Pode passar o slide, Mayara? A gente vai dar um exemplo para vocês do verbo auxiliar do passado. Qual que é o auxiliar principal do passado? Vou ler essa frase para nós. I did love to meet Paris. Na tradução em português, eu
amei conhecer Paris. Então, eu fui para Paris, passei por lá, vi a torre, vi o Louvre, vi a Champs-Élysées e voltei falando para o meu amigo assim: eu amei conhecer Paris. I did love to meet Paris. Então, esse did, ele está indicando que o meu verbo está no passado, que a minha sentença está no passado. Se eu quisesse falar para o meu amigo assim, eu amo conhecer Paris, né? Eu sempre vou lá e tudo mais, né? Todo ano eu estou lá em Paris. E eu vou falar para ele que eu amo, né? Eu amo conhecer Paris, né? Sair para conhecer por lá. Eu iria falar I do love to meet Paris. Ok até aqui, pessoal? Joinha na tela para mim? Perfeito. No presente, como que a gente estudou? O que que acontece? O do, ele some do verbo, né? Então eu poderia falar, eu amo conhecer Paris, I love to meet Paris, ok? No caso do passado, ele não vai sumir simplesmente. Não é que eu vou tirar o did, senão ia ficar muito confuso. Como é que eu vou saber se está no presente ou se está no passado? O que acontece com esse did? Ele vira ed ou somente d no final do verbo. Pode passar, Mayara. E aí tá a outra forma de falar eu amei conhecer Paris. Aquele did, ele sumiu e virou d no final do verbo. I loved to meet Paris. I loved to meet Paris. Então, se eu falo para vocês, I did love to meet Paris ou I loved to meet Paris, eu estou falando a mesma coisa. Eu estou falando que eu amei conhecer Paris. Perfeito? Pode passar o slide, Mayara? Então, com isso, a gente tem essa conclusão até agora sobre esse grande grupo de verbos. Que o verbo auxiliar do presente é o do, com as suas particularidades. E o verbo auxiliar do passado é o did. E ele é o did para todas as pessoas, para o eu, para o tu, para o ele, para o nós, para o vós e para o eles. Para todas as pessoas. Não tem mudança. Vocês vão lembrar que no presente tem a diferença de do e o does, ok? No passado não tem diferença nenhuma. É did e d no final do verbo para todas as pessoas. Olha que fácil, gente. Que maravilha. Coloca a tabelinha para gente, Mayara. Ah, não, são as explicações, né? Quando que eu vou usar esse verbo? Né? O simple past, que a gente está falando aqui com o d no final do verbo, são para ações que começaram e que elas foram concluídas no passado. Ou seja, eu andei pelas ruas, eu comi um pastel, eu comprei um carro, eu andei na praça, eu fiz um bolo. São para ações que já começaram no passado e já se concluíram na minha vida. Eu não estou falando de uma coisa recorrente, por exemplo, eu caminhava na praça, né? Isso já é um outro modo de falar o verbo. Isso aqui são para aqueles passados perfeitos em português, que começaram e já concluíram, tá bom? Eu bebi água, eu cozinhei, ele cozinhou, nós viajamos, ok? Coisas que já terminaram, tá bom? O simple past é usado para indicar ações passadas já concluídas, ou seja, para falar de fatos que já aconteceram, que começaram e terminaram no passado, né? Então é uma ação conclusiva, uma coisa que já aconteceu, tá bom? Pode passar, Mayara, por favor? E aqui a gente vai ter uma tabelinha para entender o uso desse did. Vamos lá. Aqui a gente está usando o verbo to dance, que é o verbo significa dançar. Verbo dançar. Eu danço. I dance. Ou I do dance. Perfeito? Eu dancei, né? Eu comecei a dançar numa festa, curti lá, terminei a minha dança já. Eu dancei, acabou. Como que eu vou falar isso? I did dance. Ou, na forma mais normal do verbo,
Esse did, ele vai lá para o final do verbo. I danced. Ok? Você dançou. You did dance. Ou you danced. Ele, ela ou o cachorro, o bird, dançou. He, she, it danced. Ou he, she, it did dance. Ok? Nós dançamos. Ó, a gente fez a formatura do curso de inglês, teve lá a festa de formatura e a gente dançou durante a nossa festa de formatura. Olha que lindo. Nós dançamos. We danced. Ou we did dance. Perfeito? Vocês dançaram. Eu fiquei sentado e o pessoal dançou. Vocês dançaram, no plural. You danced. Vocês dançaram. Ou you did dance. Ok? Dance. You did dance. Eles dançaram. Eles dançaram. They did dance. Ou they danced. Ok? Gente, por que eu estou fazendo toda essa novela com o did e com o danced? Porque é simples eu chegar para falar para vocês aqui, ó, pessoal, o passado no inglês coloca D no final do verbo. Acabou a explicação. Não, mas a gente tem que entender de onde vem ele para poder ficar mais fácil da gente se interar com o idioma. É muito mais simples entender desse modo, porque não é uma coisa que eu vou colocar assim, no passado é de, no futuro é isso, no futuro imperfeito é isso, que vai mudar o verbo. Não. Ele vem de uma raiz, que são os verbos auxiliares, tá bom? Entendendo isso, o uso dos verbos em inglês, eles ficam muito simples. Agora, entra aquela coisa que nós já aprendemos. Existem 3 formas do verbo. Aquelas que são afirmativas, eu estou afirmando aquilo. Eu posso estar negando ou eu posso estar interrogando. O sistema é o mesmo do presente. Como que eu formo a negativa no presente? I do mais o not, mais o verbo. Ou seja, I do not dance. Ou seja, eu não danço. Eu resolvi, né, na minha vida, eu não danço mais. Então, eu não danço. Como que eu vou falar eu não dancei? O dance vai mudar? O not vai mudar? O pronome vai mudar? Não. A única coisa que muda é o verbo auxiliar. Olha que mágica, gente. É muito bonito pensar assim. I did not dance. Eu não dancei. Eu não amei Paris. Eu não amei conhecer Paris. I did not love to meet Paris. Né? Depois tem a forma contraída, que a gente vai ver em algum slide. I didn't, né? O did mais o not, mas não vem ao caso agora. You did not dance. Você não amou dançar. Ele não amou dançar. He did not dance. Murilo, did tem uma tradução no português? Não, ele está no passado. Ele só indica que o verbo principal está no passado. Por isso que quando eu coloco 4 palavras em inglês, vira 3. Ele não dançou. Enquanto no inglês eu tenho 4. I did not dance. He did not dance. Ok? Então, simplesmente assim. E a pergunta agora, como é que vai fazer para perguntar? Lembra que no presente a gente falou que o verbo auxiliar ele troca de lugar. Ao invés de ele estar na frente do sujeito, o que acontece? Ele vai para o começo da frase. Ou seja, eu dancei. I did dance. Eu dancei. I did dance. Ou I danced. Daí eu vou perguntar para a Maiara, minha amiga. A gente saiu na nossa formatura lá. Eu bebi demais, esqueci tudo o que aconteceu. Daí eu vou perguntar para a Maiara assim: Maiara, eu dancei na festa? E pergunto para ela assim: Did I dance in the party? Eu dancei na festa?
né? Bebi tanto que eu não lembro, então tem que perguntar. Olha que tragédia. Então, did I dance? Eu posso falar did I danced? Não posso, porque o did, ele só aparece uma vez na frase. Ou ele está no did, ou ele está no d no final do verbo. Se eu falar did I danced, eu estou falando did duas vezes, então não precisa, tá bom? Você dançou na festa? Eu estava bêbado, não vi nada. Perguntei para a Mayara, Mayara, você dançou na festa de formatura lá com o pessoal? Pergunto para ela assim, Did you dance in the party? Você dançou na festa? Daí eu quero saber da Maria Anália, que está aqui na minha tela. Será que a Maria Anália dançou na festa? Daí eu vou perguntar para a Mayara assim, Did she dance in the party? Ou did Anália dance in the party? Ela dançou na festa? E eu esqueci tudo, não vi ninguém. Né? Daí eu vou perguntar a Mayara, todo mundo dançou? Nós dançamos? E pergunto assim, did we dance? Nós dançamos na festa? Não lembro de nada. Nós dançamos, did we dance? Ok? Muito bem. Tendo explicado essas particularidades, eu ia pedir um voluntário aí que se sinta à vontade de colocar um dos verbos no passado junto comigo aqui, olhando a tabela, tá bom? Não vamos apagar a tabela, não. É bem simples. Quem que gostaria e poderia fazer isso comigo? Não tenham medo de errar, pessoal. Estamos aqui para isso. Tan, 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 tan. Eu e o nome, vai. Silvana. Oba, Silvana, maravilha. Vamos escolher um verbo que a gente já está acostumado, tá, Silvana? Que a gente já viu várias vezes. Que é o verbo caminhar, que é o verbo walk. Walk. Tá bom? Walk. Então vamos lá. Eu caminhei. Ao walk. Ao walked, né? Isso. E o I de eu não é o ao, tá? É o I. De I mesmo. Ah, machucou I. I walked. Bati o dedinho na quina do sofá e falei I. Falei I eu em walked. inglês. I walked. Isso, muito bem. Você caminhou. You walked. Isso. Ele caminhou. He walked. Ela caminhou. She walked. Nós caminhamos. We walked. Isso. Vocês caminharam. You walked. Eles. Não, tá certinho. Eles caminharam. They walked. Isso, muito bem. Agora vamos fazer uma pergunta. Você caminhou? Did you walked? Muito bom. Did. Não, na verdade não. O did you walk é somente o verbo agora. Walk. Did Isso. you walk? Isso. Importante entender o porquê. Se eu falo did you walked, eu estou falando o did duas vezes. Duas vezes, E não é o caso. Eu preciso falar ele somente uma vez. Daí fica no did e o verbo na sua raiz normal. Tá. Ela caminhou? Did she walk? Walk. Isso. Eles caminharam? Did they walk? Isso. Agora vamos colocar na negativa algumas. Eu não caminhei. I did not walk. Isso, muito bom. I did not walk. Ela não caminhou. She did not walk. Perfeito. Eles não caminharam. Desculpa, eu tô perguntando, né?
Eles não caminharam? Did they walk? Isso? Desculpa, gente, eu que me confundi. Eu tô negando ou tô perguntando agora? Então, é isso. Perguntando. Perguntando. Então, eles caminharam? Did they walk? Isso. Did they walk? Perfeito. Vamos para mais uma, né? Algum outro voluntário, pessoal? Muito obrigado, Silvana. Parabéns pelos seus acertos e também pelos seus erros. Fique tranquilo. Quem que gostaria de participar? Só para a gente fixar isso na nossa cabeça. Posso fazer, Dirce? Dirce. Vamos lá, Dirce. Vou escolher um verbo. Vamos lá. Vou escolher o verbo pray. O pray é regular, né, Mayara? Prayed. Ok. Vamos escolher o verbo pray, que a gente já viu algumas vezes, que é o verbo rezar, tá bom? Pray. Então, eu vou falar no presente. Eu rezo. I do pray. Ou somente I pray. Agora você coloca para mim, eu rezei. I did play. Isso, I did pray, né? Com R, tá bom? Pray. I did pray. Ou, na forma mais normal que a gente vai ver nos verbos, tá bom? I prayed, com o ed no final, tá bom? Aí troca Vamos o Y lá. pelo I? Perdão? Troca o Y pelo I? Não, fica pray com Y e depois acrescenta o ed. Prayed. Prayed. Isso, prayed. Ela rezou. She did play. She did pray. Ou she prayed. Prayed. Isso. Pode falar comigo. Prayed. Prayed. Isso. Prayed. Tenta usar essa forma agora, com o ed no final do verbo, tá bom? Tá. Elas rezaram. They prayed. Isso, muito bom. Nós rezamos. We prayed. Muito bom. We prayed. Agora eu vou perguntar para você, Dirce, passou a Semana Santa, um Tríduo Sacro, daí a gente se encontra e eu pergunto para você, você rezou? Did you pray? Isso, did you pray? Exatamente. Daí eu pergunto para o grupo, vocês rezaram na Semana Santa? Vocês rezaram? Did you pray? Did you pray? Exatamente. Agora eu pergunto para ela, para Virgínia, será que ela rezou? Ela rezou? Did she play? Isso, did she pray? Exatamente. Rezou aí, ó, viu o joinha, muito bem. Muito bom. Agora vamos fazer algumas negativas. Eu viajei, tive fora, não rezei na Semana Santa. Então eu falo para você, eu não rezei. I did not play. I did not pray. Muito bom. Ela não rezou. She did not pray. Eles não rezaram. They did not pray. They did not pray. Muito bem, Dirce. Parabéns, muito obrigado pelos erros e pelos acertos. Obrigada. Muito bem, gente. A gente faz esse exercício para fixar mesmo. E ele é simples. Entender o passado. Depois que eu fiz essa divisão do did e tudo mais, ficou muito mais simples na minha cabeça. E a gente compartilha isso com vocês. Não é todo mundo que explica desse jeito, tá bom? Vocês vão ver aí em aulas online que simplesmente, o passado é ed no final do verbo, mas de onde vem? Então a gente está justificando para poder dar a estrutura e entender aí de uma maneira completa, íntegra, o idioma, tá bom? Tenho certeza que essa maneira, assim, parece um pouco mais complexa, mas é a mais fácil. Por quê? Porque eu estou entendendo a raiz do negócio. E eu não crio 1000 palavras, tipo, ai, é assim, é assado, tá. Não, eu estou decorando uma palavrinha, que é o did. E em cada situação, eu estou vendo aonde ela vai. O did, no presente, vai no final do verbo. Na pergunta, vai antes do sujeito. E na negativa, vai entre o sujeito e o não, e a negativa. Então, fica mais simples,
né, da gente colocar isso dentro do nosso contexto, do nosso conhecimento. Eu vi que alguém queria perguntar alguma coisa. Não vi quem que é. Murilo, Sou eu. Murilo, é a Rosa. Uma dúvida, o final ED é só no afirmativo? Ele não tem para o negativo nem para o interrogativo? Não, é só para o afirmativo. E é importante entender tá. o porquê. Vem comigo aqui, Rosa. O ED no final do verbo, ele é o did, tá bom? Isso a gente tem que entender. O ED no final do verbo, ele é o did. O Se na did. negativa e na interrogativa o did já aparece, eu não posso ter ele no final do verbo, porque senão ficam dois. Então é um só que tem que ter na frase. Tá bom? Sim, eu entendi. Porque na afirmativa eu também posso colocar o did e não colocar o id no final, certo? Pode sim. É uma maneira que nem eu já expliquei algumas vezes, quando eu falo, por exemplo, né, eu encontro com a minha noiva, a gente está numa conversa ali e eu quero terminar a nossa conversa de assim, meu bem, eu realmente te amo. Eu coloco um do para enfatizar isso. I do love you. Eu realmente te amo, quando o do aparece. O did é a mesma coisa. I did dance. Ou seja, eu quero falar que eu realmente dancei na festa, né? Que é enfatizar esse fato. Então, quando o did aparece na afirmativa, separado do verbo, é para isso, para enfatizar, para dar uma força naquela frase que a gente está falando. Tá bom? Entendi. Obrigada, viu? Imagina. Pessoal, até aqui, até esses assuntos, até a gente ter dado essa estrutura para o verbo no presente, alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma observação? Ah, Murilo, já vi isso, pode fazer para a gente seguir. Murilo, Oi. Beatriz, pode assim, I don't dance? Não, porque o I don't dance está no presente. Eu não danço. Tá? Eu não danço. Então, não, isso que eu estava pensando. Então, no passado, não posso colocar, assim como se diz, assim... Junto, contraído. Junto, contraído, isso. Existe Então, a forma contraída do passado, só que não é o don't. Ele se chama didn't. Didn't. Ou seja, o did mais o not vai virar didn't. Ou seja, I did not dance. Eu não dancei. Na forma contraída vai ficar I didn't dance. Tá bom? Existe a forma contraída, mas a gente vai ver alguns exemplos mais para frente. então tá, era isso que eu estava pensando aqui, porque eu li uma frase, I don't, vamos supor, I don't qualquer uma outra coisa, I don't walking, I don't speak. Aí eu fiquei pensando agora, assim, se não podia ou não, por isso que eu perguntei. Pode, mas se você falar don't, o don't é o do mais o not, e o do, ele é auxiliar do quê? Do presente, então essa frase ela está no presente. Tá. Então, a gente vai dar mais para frente, aí eu vou ficar mais parada. Uma observação aqui, levantada aqui, por exemplo, eu não posso falar I don't danced. Isso está errado. I don't danced. I don't danced. Por quê? Porque tem dois auxiliares. Tem o do mais o do presente e o danced do passado, o do did. Então não pode. Ou é I didn't dance ou I did not dance. Tá bom? Certo? Porque Deu um nó na cabeça de vocês ou não? Não, é porque o ED já é passado, então não pode ter dois verbos no passado. Justo. Não pode ter dois auxiliares. Imagina eu estou falando uma frase no presente e no passado para você, não existe. Né? Se eu estou falando I don't danced, é uma coisa que não encaixa, né? Eu estou falando uma frase com o auxiliar do presente e o verbo no passado, né? Então não tem como. Tá bom? Tá bom, obrigada. Imagina. Obrigado pela pergunta. Alguém tem mais alguma observação, pessoal? Eu vi alguma voz perguntando alguma coisa? Não? Que maravilha, tudo claro. Que beleza. Vocês são alunos nota 10. Muito bem.
Ah, pessoal, lembrando que esse passado, ele serve somente para aquele segundo grupo de verbos, que são todos. O verbo to be tem outro passado que a gente vai ver em outra aula, tá bom? Perfeito. Vamos ver qual que é o próximo slide, Mayara, por favor. Ah, uma observação importantíssima. A gente não vai se deter nesse assunto agora, mas é só para vocês saberem. O que acontece? Alguns verbos, né, não é tudo uma mil maravilhas, né, que vocês aí vão andar e colocar ed no final dos verbos tudo, né? Ah, resolvi, sei todo o passado. Existem alguns passados que eles são chamados de irregulares. Ou seja, em vez de colocar ed no final do verbo, ou somente o d no final do verbo, ele muda totalmente a forma do verbo. Totalmente não, né? São poucos que mudam totalmente, mas ele muda o formato do verbo, porque eles são irregulares. E isso, importante entender isso, que ele só muda na afirmativa. Quando eu coloco na negativa e na interrogativa, não preciso mudar o verbo. Por quê? Porque o did, ele já aparece, ok? Aqui a gente deu um exemplo do verbo voar, fly, o verbo to fly, o verbo voar. Então, a águia voa, the eagle flies, a águia voa. No passado, a águia voou, eu vou falar it flew, que é essa palavrinha aí, ó, flew. Então, não fica flyed, ok? Não fica flyed, fica flew, tá bom? Então, the eagle, a águia, flew, a águia voou. Isso é só para vocês entenderem. Na próxima aula, a gente vai trazer uma lista de verbos irregulares e tudo mais. É uma lista em grande, né? Não é infinita porque as palavras acabam mesmo, mas é grande. Eu preciso decorar todas elas? Não preciso. Aos poucos, com os verbos, né, com os textos, a gente vai se adaptando e acostumando com essas palavrinhas que têm um passado irregular. Por exemplo, a gente viu no Evangelho, né, falando que Maria Madalena viu o túmulo. O verbo ver é to see, to see. E ela viu o túmulo. E lá estava escrito como sol, S-A-W, sol. Então, esse sol é o verbo no passado do see, que é irregular. Não é seed com D no final. Ele é irregular. Então, tem alguns verbos que mudam. A gente não vai se deter nessa tabela, mas é só para alertar vocês, que vocês virem alguma palavrinha e tudo mais, sem o ed, e não sair colocando ed em todos os verbos. Por quê? Porque existem alguns verbos que eles são irregulares. Murilo, Maiara, tem algum porquê de ser assim? Sei lá, não tem. Às vezes não combina, o verbo não ficava bem escrito, sei lá por quê. Mas acontece que é assim. Toda regra vai ter a sua exceção. Então, tem alguns verbos que eles não seguem o padrão. Na afirmativa, na negativa e na interrogativa, normal. Certo? Certo até aqui, pessoal? Joia na tela para mim, quero sentir firmeza nesse assunto. Show de bola. Agora a Mayara vai dar algumas particularidades do ZD para você, tá bom? Para vocês. Vamos lá. Então, pessoal, como nas outras tempos verbais que a gente já viu, existe algumas especificidades na hora da gente colocar o ED em alguns verbos, certo? Não são todos, como o Murilo falou, que a gente vai simplesmente acrescentar o ED e tá tudo certo. Além dessa lista de verbos irregulares, né, que é assim chamado no inglês, tem alguns verbos que, mesmo sendo regulares, eles mudam um pouquinho o jeito de você colocar o ED no final. O primeiro deles, os verbos regulares terminados em E, você só vai acrescentar o D. É bem intuitivo, né? Mas, então, todos os verbos que já terminam em E, é só colocar o Dzinho no final e você já formou o passado dele, que é o exemplo do verbo to love. Love, amar. Loved, amou, amei, certo? Então, to love, amar, loved, amei. Simplesmente acrescentamos o Dzinho no final, porque o love já termina com E.
a palavra to lie, mentir. Então, to lie, mentir, lied, mentiu, certo? Só acrescentou o desenho ali no final da palavra lie. A mesma coisa com a palavra like, to like, gostar. To like, gostar. Liked, gostei, gostou, certo? Liked. E esses EDs, a gente não vai falar liked, pronunciando como se tivesse um I no final do D. É liked. O D, ele morre aqui com os dentes na língua. Então, loved, lied, arrived, liked. Ai, tem arrived, sorry. O verbo to arrive, chegar. To arrive, chegar. Arrived, chegou. Certo? Arrived. Então, o D, na hora da gente falar as palavras, loved, lied, arrived, liked. Não fala liked, com o I para fora. Liked. O D morre aqui com a língua nos dentes de cima. Liked, arrived, lied, loved. Então, é bem sutil esse D no final, certo? A gente não pode falar loved. Tá errado. Uma dúvida. Sim. Seria, no caso, só os verbos ou qualquer palavra terminada em E? Só os verbos. Só os verbos. Isso, porque aquilo que a dona Beatriz falou. Quando a gente usa os auxiliares, por exemplo, cada tempo tem o seu verbo auxiliar. Por exemplo, o presente é o do, o passado é o did, o futuro é o will, certo? Então, cada tempo verbal tem o seu auxiliar e a gente vai usar ele de acordo com o tempo que a gente está usando. E esse tipo de escrita só se aplica para verbo, que a gente conjuga. Eu amo, eu amei, eu amarei no futuro e eu amei no passado, certo? Que a gente consegue colocar nos 3 tempos, né, que a gente vai ver aqui no inglês. Tem outros tempos em participe, mas são coisas para o inglês mais avançado, mas a gente precisa ter... Eu não sei se existe outra palavra terminada em D. Assim, o meu questionamento é o seguinte: Sim. Se não for verbo, né? Não sendo verbo, a palavra não sendo verbo, ela termina com D. A gente não pronuncia o D também ou não? Depende. Deixa eu pensar em uma palavra aqui. Eu acho que a maioria, quando tem essa consoante no final, esse D vai acabar nos dentes mesmo, né? A gente nunca vai pronunciar ele certinho assim, dropped, né? A gente pode até verificar se tem alguma palavra assim, mas a maioria, né, vai ser com esse D. Depois não sei nem se tem muitos substantivos que terminem em D, mas... Uhum. Mas a se menos tiver, que tenha o pode Y. pronunciar igual. Isso. Ótimo, obrigada. A menos que tenha o Y ou o I. Muito difícil alguma palavra com I no final, mas geralmente é o Y. Aí você pode pronunciar, né? Britney. Você pode falar, é Britney, mas se fala Britney. Aí você pode pronunciar bem firme o som do I. Mas quando tiver um D mudo, um T mudo, igual cut, verbo to cut. Você vai falar cut, você fala cut, com o T morrendo nos dentes de cima. Então, ele não é bem pronunciado, ele fica um pouco mais retraído. Certo? Sim, obrigada. Eu que peço, agradeço, Anaís, a pergunta e desculpa ter confundido o que a senhora estava falando. Achei que a senhora está perguntando se tinha outras palavras que iam D no final, que não eram verbos. Vamos para a próxima regra. Os verbos regulares terminados em CVC, o famoso CVC que a gente já viu. Consoante, vogal e consoante. Duplica-se a consoante e acrescenta-se o ED, certo? Então, que é o exemplo do verbo stop. Stop, parar. Stopped, stopped. Certo? A gente só duplicou o P. Então, CVC, como todos os outros casos que a gente já viu, terminou em CVC, duplica a última letra e acrescenta o ED. Stop, parar. Stopped, parou. Control, control. Controlar. Control, controlar. Controlled, controlled. Controlou no passado. Controlou, duplicou o L. Plan, plan, plan. Plan, planejar.
plano. Planned, planned, planejou no passado. Plan, planejar, plano, planejar, planned, planejou. Prefer, 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 preferir. Prefer, preferred, preferred, preferiu, certo? Preferred. Pode puxar bem o R, preferred, certo? Bem caipira, preferred. Preferiu no passado. A gente também duplicou o R, no pleno a gente duplicou o N. Então, na hora de escrever essas palavrinhas, lembrar que terminou em CVC, duplica a última letra e acrescenta o ED. Vamos para mais uma regra. Os verbos terminados em Y, precedidos de consoante, a gente tira o Y e acrescenta IED. Então, se algum verbo terminar com Y e a antecessora dele for uma consoante, tira o Y e acrescenta o I, o E e o D, para fazer o passado, que é o caso das palavras to study, estudar, studied, studied, estudou. Então, to study, estudar, study, estudou. To worry, preocupar-se. To worry, preocupar. Worried, preocupou. Então, caiu o Y e se acrescentou o IED no final. To cry, chorar. Cried, chorou, cried. To try, tentar. To try, tentar. Tried, tentou. Certo? A mesma coisa. Caiu o Y e acrescentou o IED. A nossa quarta regra. Os verbos terminados em Y precedidos de vogal acrescenta-se somente ED. Então, se terminar em vogal, a gente simplesmente vai acrescentar o ED, né? Deixar o Y ali, não vai precisar tirar. Que é o exemplo do verbo enjoy. Enjoy, aproveitar. Enjoy. No passado, enjoyed. O verbo stay, ficar. Stayed, ficou. E o verbo play, brincar, jogar. Play no presente, played, jogou, brincou, certo? É bem tranquilo, só colocar o ED no final desse Y, não vai precisar tirá-lo. E a gente já está fazendo o passado desses verbos regulares. E aí, como o Murilo já tinha falado para a gente, aqui tem um exemplo da construção da frase negativa no passado, que a estrutura básica dela é um sujeito, mais o auxiliar did, mais o not, mais o verbo principal e um complemento, certo? Que é o exemplo que está ali. She did not like the English teacher. Ela não gostou da professora de inglês, certo? E aí o Murilo, acho que eu tinha antecipado para vocês, né? Existe a forma contraída de você escrever o verbo, que é o didn't, que é como tá aqui, ó. Didn't. Você vai pegar o did mais o not, fundir os dois é como don't, que a gente viu do mais not, don't. Did mais not, didn't. She did not like the English teacher. Eu poderia falar she didn't like the English teacher, que é a forma mais comum que a gente vai ouvir eles falando, o didn't. Então, she didn't like the English teacher, certo? Lembrando que na hora da gente fazer tanto a negativa quanto a interrogativa, os verbos voltam para a forma infinitiva deles. Então, ele cai, não vai colocar o ED no final, o verbo volta do jeito que ele é escrito na forma infinitiva dele. Então, like tá ali de novo, certo? Did not vira didn't. Esse a gente também não pronuncia muito T, então não é didn't, é didn't. De novo, a língua aqui nos dentinhos de cima, didn't.
Didn't. Não pronuncia o T. Certo? E a forma interrogativa, que o Murilo também já explicou para vocês, né? Que a gente vai passar, como nas outras formações de interrogativa, o auxiliar vem para frente da frase e a gente continua a estrutura normal. Então, é o did mais o sujeito, mais o verbo principal e o complemento, certo? Para a gente poder formar a frase no interrogativo. E, novamente, o verbo ele volta para a forma infinitiva. Did she like the English teacher? Did she like the English teacher? Ela gostou da professora de inglês? Certo? Só o verbo did que fica conjugado no simple past. O verbo principal, né, que é o main verb, que seria o like, né, que é gostar, ele continua na forma infinitiva, tanto para interrogativa quanto para negativa. Não pode negar e nem perguntar colocando o ed no final ou usando um verbo irregular no passado, certo? Que daí vai estar errado. Perguntou e negou, o verbo volta para a forma infinitiva dele, certo? E é isso, pessoal. Obrigada. Ah, ficou alguma dúvida? Muito bem. Isso eu ia falar, mas se tem alguma dúvida? Porque, pessoal, parece muita coisa, mas o sistema, né, vamos dizer assim, onde se encaixam as coisas é bem simples. E graças graças a Deus a gente está aqui também, mas graças aos estudos que a gente fez, e imersões e textos que a gente leu, muitos deles a gente encontrou palavras no passado, verbos no passado, né? Então, não é muito novo para a gente, né? A gente só está dando estrutura para aquilo que a gente já viu. A gente tem alguns minutos ainda de aula, daí antes de passar por uma breve imersão, né, que eu vou apresentar um site para vocês bem interessante, acho que vocês vão gostar. Antes de passar para essa pequena imersão, eu ia perguntar se vocês têm aí alguma pergunta mesmo sobre esses verbos, se está bem claro. Podem perguntar. Senão, a gente já passa para o nosso segundo momento da imersão breve, mas muito boa. Tranquilo? Não se acanhem, podem perguntar. Maravilha. Tranquilo, então. Tá, ficou claríssimo. Daí a gente vai mandar um exercício para vocês, pessoal. Brilo, a dúvida acontece depois, viu? Na hora Pois de é. usar. Verdade. Agora, né, parece Tudo suave como bonito, água. tudo fácil, tudo lindo. Verdade. A gente vai mandar alguns verbos para vocês, né? Acho que é para esse primeiro momento, Mayara, é fazer esse exercício. A gente vai pegar uma lista de verbos que a gente já viu, né? Principalmente aqueles verbos daquela planilha que a gente viu as imagens e tudo mais, são verbos, né, mais familiares para vocês. Para pedir para vocês escolherem alguns, né? Pelo menos uns 10 ali daquela lista de 45 e formar frases no presente. Desculpa, no presente não. Na afirmativa, na interrogativa e na negativa, tá bom? Depois a gente escreve certinho, mas esse vai ser o exercício dessa semana para poder fixar isso aqui. Na outra semana, a gente vai voltar a falar do passado e a gente vai dar os exercícios com frases mesmo. Complete com o did, coloque na forma contraída e assim vai, tá bom? A gente vai dando aos poucos esses exercícios, tá ok? Maravilha. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. É o seguinte. Nós estamos... Estão vendo a minha tela já? Sim. Maravilha. Esse é um site que eu vou mandar no link lá no grupo para vocês fazerem algumas imersões. Esse site ele não tem áudio, é somente texto. Mas é um bom lugar para você procurar informação, ver as imagens, ver o que está escrito. O que acontece? Né? Não sei se todo mundo sabe, mas né, a gente está num ano muito especial na igreja, né, que o Papa, né, no dia 8 de dezembro do ano passado, né, dia da Imaculada Conceição, ele proclamou, né, decretou que esse ano, de 8 de dezembro de 2020 a 8 de dezembro de 2021, é um ano dedicado a São José, à devoção ao pai adotivo, que Deus o adotou como pai, né, São José. Por que foi? Eu estou introduzindo só para poder falar em que contexto está esse site, tá, gente? Por que desse ano? Porque faz 150 anos que o Papa, não me lembro agora, acho que é Pio IX, alguma coisa assim,
decretou, né, assinou um documento que reconhecia que São José, esposo da Virgem Maria, pai de Jesus, era o padroeiro da igreja, aquele que cuida da igreja toda, certo? Então, nós estamos nesse ano celebrativo, comemorativo, um ano muito especial e tudo mais. Daí, nas minhas pesquisas na internet, eu achei esse site aqui, Year of St. Joseph, que é um site dedicado à devoção a São José, de uma diocese dos Estados Unidos. Diocese, tá vendo aqui, ó? Diocese de Charlotte, né? Uma cidade lá nos Estados Unidos. Então, aqui tem várias informações sobre São José, sobre a peregrinação de São José nas paróquias, sobre alguns eventos e sobre algumas devoções. Daí eu escolhi uma das devoções aqui para poder fazer a nossa imersão e a gente ler juntos, né, alguns textos que são bem simples de serem entendidos, tá bom? E eu vou fazer essa imersão com vocês agora. Espero que vocês gostem. Aí a gente tem 5 minutinhos, mais ou menos 10 minutinhos de imersão, mas acho que ele é muito produtivo e principalmente agora da gente prestar atenção se nessas frases aparecem alguns verbos no passado, como a gente aprendeu no Simple Past, ok? Vamos lá. Esse daqui é sobre uma devoção que existe a São José a partir do ano 1800, mais ou menos, que é a devoção às 7 dores e 7 alegrias de São José. Então vamos lá fazer a nossa leitura. Saint Joseph, 7 sorrows and 7 joys devotion, and the 7 Sundays devotion. Ou seja, a devoção é a primeira palavra da frase. Olha que interessante. Por quê? Porque todos os outros são praticamente substantivos, adjetivos, qualidades dessa devoção. Então, a devoção das 7 dores e 7 alegrias de quem? De São José. A gente vai voltando. Então, devoção, vou grifar aqui, ó, devoção das 7 dores e 7 alegrias de São José, tá bom? E a devoção dos 7 domingos. Vamos lá. An effective means of obtaining special graces through the intercession of Saint Joseph. Num efetivo meio, né, num efetivo caminho de obter graças especiais, through, essa palavra aqui, ó, through, é através, por meio de, né, por meio da intercessão de São José. Então, ó, percebam que tem muitas palavrinhas parecidas, ó. Grace, graça, intercession, intercessão. Essa daqui até parece, né, ó, obtaining, obter, conseguir, certo? Special, especial, ok? Efetivo, né, que funciona. Olha quantas palavras parecidas com o português, né? Facilmente a gente consegue entender essa frase, né? Facilmente. Is honor his 7 sorrows and 7 joys by the practicing the 7 Sundays devotion. Uma maneira, né, de conseguir graças especiais através da intercessão de São José é honrar, is to honor, é honrar suas 7 dores e 7 alegrias. Como fazer isso? By the practicing the 7 Sundays devotion. Pela prática, practicing, prática, da devoção dos 7 domingos. Ok? Olha que legal. The 7 Sundays in honor of Saint Joseph, os 7 domingos em honra a São José, are observed by receiving Holy Communion. É observado, olha que interessante aqui, are observed. É uma expressão que já denota no passado, ó, observed, né? Tem um ED aqui, ó, que vem do did. E aqui tem o are de é. É observada pela recepção da Holy Communion. Holy Communion, o que é? Holy Land. Holy Church, a gente já viu essa palavrinha várias vezes. Santa. Comunhão, exatamente, da Santa Comunhão. Em honra a suas 7, em honra aos 7 consecutivos domingos, its honor on 7 consecutive Sundays, and on each Sunday,
the prayers in honor of the 7 sorrows and 7 joys. E, em cada domingo, fazer as orações em honra às 7 dores e 7 alegrias de São José. Ok? Ó, de novo, o passado aqui, ó. Are recited. São rezadas. Ok? This devotion may be practiced. Essas devoções podem ser praticadas at any time of the year. Em qualquer tempo, em qualquer hora, em qualquer época do ano. But, especially on the 7 Sundays preceding his solemnity on March 19, ok? Mas, especialmente nos 7 domingos que precedentes sua solenidade no dia 19 de maio, que nós celebramos há pouco tempo. Aqui eu vou falar 7 dores e 7 alegrias para vocês, que é um modo da gente entender, né, a visão de São José também. Importante isso, né, no nosso estudo, né? Ver coisas que a gente gosta, que trazem uma mensagem para nós. Então, ao mesmo tempo que tem 7 alegrias na vida de São José, tem 7 dores. Então, elas são, vamos dizer, compatíveis uma com a outra. E eu vou ler essas dores para vocês e a gente termina, tá bom? The doubt of Saint Joseph. Ou seja, a dúvida de São José, o medo de São José. Esse foi o medo. Desculpa, uma das dores. Qual foi a alegria que ele recebeu depois dessa dor? The message of the angel. A mensagem do anjo. Então, São José teve medo, né? Quis abandonar a Virgem Maria, né? Por segurança, né? Por tudo que a gente vê na Bíblia. E logo em seguida, o que ele recebe? A mensagem do anjo falando para ele, ó, receba, porque o que foi concebido é obra do Espírito Santo. A segunda dor de São José, the poverty of Jesus' birth. The poverty of Jesus' birth. A pobreza do nascimento de Jesus. Qual que é a alegria que acompanha isso? O Salvador nasceu. The birth of the Savior. The birth of the Savior. Ok? Então, não tinha lugar para eles na estalagem da cidade, mas mesmo assim o Salvador nasceu. Terceira dor. Jesus é apresentado no templo. The circumcision. A circuncisão. Né? Um costume dos judeus apresentar as crianças para serem circuncidadas. The circumcision. Essa dor, né, de São José, ver ali o seu filho sendo cortado, né, sendo machucado, ao mesmo tempo é proclamado que ele ia se chamar Jesus. The Holy Name of Jesus. O santo nome de Jesus. Daí, pessoal, eu vou parar de traduzir aqui para vocês e eu tenho certeza que vocês vão conseguir descobrir algumas dessas palavrinhas, dessas frases que eu vou ler. Depois eu vou encerrar a aula e quem quiser... Murilo, eu não entendi essa. Daí me pergunta que daí a gente traduz juntos. Mas eu quero que vocês façam esse exercício comigo. Eu leio. Nossa, essa é isso. Né? Vocês já conseguem entender, eu tenho certeza. Tá bom? Quarta dor. The Prophecy of Simeon. Simeon, desculpa. The Prophecy of Simeon. Quarta alegria. The Effects of the Redemption. The Effects of the Redemption. Quinta dor. The Flight to Egypt. The Flight into Egypt. Quinta alegria. The Overthrow of the Idols of Egypt. Talvez essa seja mais difícil. The Overthrow of the Idols of Egypt. Sexta dor. The Return from Egypt. The Return. Retorno. Olha só. The Return from Egypt. Sexta alegria. Life with Jesus and Mary in Nazareth. Life with Jesus and Mary in Nazareth. Sétima dor. The loss of the child Jesus. Mayara, é child ou child? Child.
Child. Child não existe, né? Children, né? Que é o plural, né? Isso. The loss of the child Jesus. The loss of the child Jesus. Sétima alegria que acompanha. The finding of the child Jesus in the temple. The finding of the child Jesus in the temple. Entenderam algumas? Eu tenho certeza que sim. E a gente vai encerrar a nossa gravação aqui, na nossa imersão. Eu espero que esse tipo de exercício que a gente faz aqui de leitura e tradução simultânea, a gente continue fazendo a nossa imersão e que ajude aí vocês. Deixa eu interromper não vou interromper porque a gente vai continuar. Mas agradeço muito a presença de todos vocês, a perseverança aqui na nossa aula. E quem quiser ficar e me perguntar, Murilo, não entendi essa, a gente vai traduzindo. Mas agora a gente vai encerrar nossa gravação. Para quem puder, né, quem precisar desligar, ficar offline da aula já está encerrado, tá bom? Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Vou deixar a Mayara se despedir também. E é isso, até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado, gente. Tchau, até a próxima. Até a Pronto. próxima. Beijo, tchau. Um beijo para todos. Quem Tchau, saiu, até a eu vou achar que próxima. entendeu.